Boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Assim está escrito: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Esse é o versículo para nossa reflexão. O apóstolo Paulo, quando chegou lá na cidade de Atenas, estava por ali enquanto esperava seus companheiros chegarem para darem continuidade e irem a outras cidades. Ele ali na cidade de Atenas, ele passou pelo Areópago, o lugar ali onde as pessoas se reuniam, onde havia um encontro de pessoas e discussão de ideias e coisas afins. Bem, quando ele passa por aquele Areópago e entra por ali, ele vai observando e vendo que ali dentro daquele local havia muitos altares consagrados a vários deuses, cada um com o seu nome específico, de acordo com aquele que lhe prestava devoção. E os atenienses, eles eram dados a este tipo de coisas. E Paulo, quando passa e vê aquilo, ele então observa todos os altares e observa um altar diferente, que não tinha lá um nome específico. E diz-nos aqui: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Eles eram dados à superstição. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Então tinha altar para tudo que era Deus, criado pela ideia humana. E como eles não acharam um nome adequado, colocaram ao Deus desconhecido. Quer dizer, eles estavam sacrificando a um Deus que não conhecia, não sabiam quem era e como se chegar ali. E como poderia oferecer um sacrifício a uma divindade, na ideia deles, que não era conhecida. Então, tal grau de superstição que aquelas pessoas se deixavam levar. E isso, o ser humano sempre teve isso com ele. Os nossos dias também, há muita gente supersticiosa, muita gente com ideias praticamente meia malucas na cabeça e parece que quer acreditar em tudo o que a mente, às vezes, quer trazer dentro daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que participa. Então as pessoas se deixam levar e vão criando essas utopias, esses caminhos estranhos. E aqui tinha um altar ao Deus desconhecido. Veja como que é importante saber como que a porta para a pregação da palavra de Deus, ela se abre. Se Paulo chegasse lá e já começasse pregando e falando, talvez ele não teria nenhum ouvinte, porque cada um estava ligado à sua devoção, conforme vemos aqui. Mas o que ele fez? Ele passou em todos os altares, cada um lá com os seus nomes. Esse é o Deus desconhecido, e falou: é por aqui. A porta vai se abrir por aqui. E olha o que ele disse. Estava escrito ao Deus conhecido. Então ele diz: Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, para vocês até hoje, este Deus desconhecido. Mas a partir de hoje, eu vou mostrar para vocês quem é este Deus. E aí ele começa dizendo: O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, observamos aqui que ele pegou um ponto que era comum daquele povo e, a partir dali,
abriu-lhe a oportunidade para falar a respeito de Deus, do Senhor Jesus, do plano de Deus, tudo que ele tinha para realizar. Deus abençoe, irmão Antônio Pessoa. Então ele começou a falar deste Deus. Quando ele diz, olha, vocês têm um altar ao Deus conhecido e é sobre esse que eu quero falar. Despertou a atenção daquele povo. Olha, chegou alguém que vai nos falar sobre esse Deus desconhecido que nós estamos oferecendo sacrifício. E ele começou a dizer que era o Deus do céu, o Criador do céu, da terra e de tudo que nele há. Esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, portanto, aquele altar que ali estava era uma ideia criada na mente humana. E ele diz, nem tampouco ele é servido por mãos de homens, ou seja, que tivesse necessidade de coisa alguma, porque é ele, esse Deus que eles não conheciam, que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Paulo começou falando sobre este Deus, e estas pessoas começaram a observar. Chegou em dado momento, ele disse, olha, nele vivemos, nos movemos e existimos, dando a entender que se não fosse por este Deus, que para eles era desconhecido, não para Paulo, Paulo o conhecia muito bem, e se não fosse por este Deus, nós nem existiríamos e não teríamos a vida, nem a respiração, não estaríamos vivendo, existindo diante dele, porque nós dependemos de Deus, somos criados pelas mãos de Deus, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso, é um Deus infinito. É este Deus que criou, não só fez o mundo com tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu, da terra, sendo ele criador da humanidade, das pessoas, dando a elas o fôlego de vida, quer dizer, a respiração e todas as coisas que elas precisam. Então, quando nós chegamos a este ponto, ele diz, olha, sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou prata, ou pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então ele disse, sendo nós a geração de Deus, um ser vivo, então, este Deus, essa divindade, não pode ser comparada a ouro, a prata, nem a pedra esculpida por artifício, que são frutos da imaginação humana. E por ali ele começou, então chegou ao versículo que li. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, até ali, eles estavam vivendo na ignorância, como muitos do passado viveram na ignorância, até que se trouxe a revelação do conhecimento de Deus. Deus enviando profetas para falar ao seu povo e para que seu povo fosse luz para as nações, até que veio Jesus, e Jesus veio enviado pelo Pai para demonstrar o Pai, trazer conhecimento do Pai do céu, apresentando a Deus como Pai, revelando o amor dele para com as nossas vidas e dando esta importante mensagem. Deus abençoe, filho do rei. Esta importante mensagem dizendo que Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Muito bem. O que nós fizemos no passado sem termos o conhecimento de Deus, e agora chegou-nos o conhecimento de Deus, se nós atentarmos para o que o apóstolo disse aqui, que Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, então, a partir do momento em que estas pessoas tomarem conhecimento deste Deus poderoso, eterno, soberano, santo, maravilhoso, fiel e verdadeiro,
e conhecer o amor dele e a disponibilidade para nos aceitar em Cristo Jesus, nos redimindo, libertando e transformando, através do arrependimento, aqueles tempos da nossa ignorância não serão levados em conta. Porque a partir do momento que houver o encontro com Cristo, a condenação que tinha contra nós deixa de existir, os tempos da ignorância que nos levavam a consequências desagradáveis deixam de existir, porque agora nós temos um novo direcionamento para a nossa vida através de Jesus. Jesus agora é nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é primeiro Senhor e depois Salvador. Existem as pessoas que querem Jesus somente como Salvador, mas não se submete a Ele como Senhor, mas Ele é Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus está anunciando a todos os homens e em todo lugar. Isso quer dizer, não vai ficar um único lugar na face da terra sem que se tenha anunciado o propósito do plano de Deus para todas as vidas, que é de redimi-las, salvá-las, libertá-las e colocá-las no caminho do céu. E isto começando pelo arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo fala no coração daquela pessoa, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa analisa a mensagem que está ouvindo com a vida que ela está levando e observa que a vida dela não está em acordo com aquilo que a palavra de Deus anuncia. Ela então o que faz? Ela arrepende-se dos seus pecados, da sua vida, longe da presença de Deus, e se dispõe agora, certamente, guiado pelo Espírito de Deus, sendo levado a crer em Jesus, arrepender-se da vida que estava vivendo e colocar-se sob os cuidados do Senhor Jesus. E aí então, ele é aceito por Jesus, é como eu disse, liberto, é transformado, é purificado, e ele passa a ser parte da família de Deus. Os que creem no seu nome. Diz que todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, o novo nascimento que foi operado em nossa vida após o arrependimento. Sem arrependimento, não existe novo nascimento. Após o arrependimento e a submissão e a entrega a Jesus, aí Deus começa a operar em nós o novo nascimento, o nascimento espiritual, para termos acesso à presença de Deus, à comunhão com Deus e às bênçãos da salvação. Mas Deus anuncia agora. Hoje estamos anunciando. Há quantos séculos está sendo anunciada esta mensagem? Até quando vamos anunciá-la? Não sabemos. Mas ela tem um dia para terminar. Por isso que todo o tempo está se falando, está se anunciando a respeito de Jesus. E o próprio Deus aqui diz que ele não tem em conta os tempos da ignorância, obviamente, em havendo arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, ele continua no seu caminho da ignorância. E ele não vai aproveitar a oportunidade de bênção, de livramento e de salvação oferecida por Deus através de Jesus. E então ele vai se apresentar diante de Deus no seu estado de ignorância e tudo aquilo na sua vida vai ser levado em conta. Mas a partir do momento em que houver um arrependimento diante de Deus, os tempos que ficaram cravados como a ignorância, Deus não leva em conta, Deus não vai cobrar de nós os nossos pecados passados. Ele perdoa tanto os presentes como os passados. O apóstolo Paulo, escrevendo no Romanos, diz: ele foi feito
propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados dantes cometidos. Ou seja, aqueles que cometemos antes de conhecermos a Jesus. Mas agora, em vindo Jesus e crendo nele, todo aquele nosso passado de trevas, de escuridão, ele é perdoado por Jesus. Deus abençoe, pastor Isaías Caetano. Então, Deus não leva isso em conta. E é a nossa felicidade. Ai de nós, se Deus levasse em conta todos os nossos pecados, os nossos tempos de ignorância. Mas como a demonstração do amor de Deus é para nos atrair, libertar e salvar, Deus tem este amor revelado de nos perdoar e de não lançar em nosso rosto os tempos da nossa ignorância. Mas é preciso que agora, uma vez levados ao arrependimento, vivendo para Deus, servindo a Ele, que possamos servi-lo em novidade de vida. E que deixemos o velho homem do pecado, aquele homem anterior, que ele fique sepultado. Nós agora somos nascidos de novo pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Então agora o nosso foco, a nossa visão é unicamente focar no Senhor Jesus e procurar segui-lo e servi-lo de acordo com a sua vontade. E agradecer a Deus, porque olha que livramento que nós recebemos, olha que bênção que nós estamos desfrutando. Quantas pessoas no caminho ruim, no caminho errado, no caminho tortuoso, um caminho de escuridão, de trevas, de iniquidade. Mas o amor de Deus chegou naquele coração. Aquela vida foi atraída para Jesus. Se arrependeu, o Senhor perdoou, está hoje servindo a Jesus, alegre, feliz e leve. Não há mais o peso de condenação. Pode ter feito o que for no tempo da sua ignorância, mas arrependeu-se e creu em Jesus para a salvação, sua condição diante de Deus está quitada. Você não deve mais nada. Este é o milagre da salvação. Por isso que diz aqui, Paulo falando aos atenienses que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É o desejo de Deus que todos se arrependam. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas muita gente vai morrer na impiedade. Por quê? Porque ouve a palavra de Deus e não se arrependem. Ora, se não se arrepende, as outras bênçãos que são sequentes ao arrependimento, elas também não se tornarão realidades na vida dessas pessoas. Só aqueles que são levados pelo poder do Espírito Santo e à luz da palavra de Deus ao arrependimento, eles então vão desfrutar de perdão, de libertação, de salvação. E isso é a grande alegria do nosso coração. Deus abençoe. Aram Link Lopes. Então, é importante saber isso. Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Você agora que está servindo a Jesus, você não está mais no tempo da ignorância. Você já saiu daquele tempo. Você agora tem uma experiência viva, real e produtiva diante de Deus. Deus abençoe, irmão Luiz Félix. E produtiva diante de Deus. Porque você atendeu a este chamado. Deus anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. João Batista, quando veio, disse: arrependei-vos. Jesus, quando veio, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos, quando pregavam o arrependimento. Jesus, quando ressuscitou, mandou que eles pregassem o arrependimento. Então, o arrependimento deve continuar sendo pregado, porque é uma mensagem central que leva a pessoa a chegar a um momento na vida que ela precisa tomar uma decisão. E o arrependimento, segundo Deus, ele vai gerar tristeza. Mas é uma tristeza da qual ninguém se arrepende. Que tristeza é essa?
é a tristeza por uma vida de pecado, uma vida errante, uma vida tortuosa, uma vida desregrada, que a pessoa veio vivendo até aquele momento. Mas o arrependimento de Deus trouxe tristeza, e a tristeza levou ele ao arrependimento. Ou seja, a abandonar aquele tipo de vida e receber a vida prometida por Jesus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a vida abundante é uma vida plena, é uma vida eterna, é uma vida completa, é uma vida com significado. Então Deus está anunciando. Em muitos lugares já não se chama mais o povo para o arrependimento. Mas isso é um descaso com o propósito de Deus, porque é a mensagem de Deus. Jesus enfatizou sobre o arrependimento, os apóstolos, como eu já disse, todos eles falaram sobre o arrependimento. E nós, em nossos dias, precisamos continuar falando também sobre este arrependimento que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. E se elas pararem para prestar atenção a este chamado glorioso de Deus, que vai resultar em libertação, salvação e promessa de vida eterna, as pessoas viriam com pressa aos pés do Senhor Jesus. Mas o problema é que muitas das vezes as mensagens estão sendo trocadas, estão sendo modificadas, e já não se fala mais de pecado, já não se fala mais de arrependimento, já não se fala mais de inferno como destino eterno, não se fala de céu, só se fala de coisas aqui desta terra. E as pessoas estão iludidas com esta terra, e muitos deles já nem querem que Jesus venha logo, porque ele quer desfrutar as benesses que tem nessa terra. A que ponto chegamos? Então é preciso voltar a pregar este arrependimento para quem está conformado com este mundo e não tem a esperança da volta de Jesus bem viva no coração. E muitas das vezes fica até argumentando que esse negócio de inferno, de tormento, isso aí é pressão psicológica. Não é, não. Jesus falou sobre o inferno. Jesus falou sobre o céu. Jesus falou sobre arrependimento. Jesus falou sobre uma vida que perece sem Deus, mas uma vida que é salva por Jesus e vai à presença de Deus. Se Jesus falou isso, todas essas coisas são reais e são literais. Elas existem, sim. Quer você creia, quer não. É um problema seu crer ou não. Agora, você não pode invalidar uma verdade absoluta da palavra de Deus. Se não for salvo por Jesus, a palavra de Deus diz que vai para o destino eterno, longe da presença de Deus, quando o inferno for inaugurado para o diabo e seus anjos, porque no inferno ainda não tem ninguém. E no céu também ainda não tem ninguém. Só quem subiu ao céu foi Jesus. Todos os demais estão aguardando o momento da ressurreição, seja ela para a vida, seja ela para a condenação. E quando for inaugurado, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas o ser humano vai por decisão própria, por não crer em Jesus, por não se arrepender e por não aceitar o convite de Deus, que pagou um alto preço ao dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus continua anunciando que as pessoas precisam se arrepender. E arrepender enquanto é tempo. Porque um dia esta oportunidade para o arrependimento, ela vai se fechar. E quando fechar-se a porta da oportunidade para o arrependimento a todos os homens e em todo lugar, vai abrir uma outra porta, que será a porta do juízo que Deus tem determinado que um dia vai acontecer.
Mas antes que venha o juízo, a misericórdia e a bondade de Deus se manifesta oferecendo o quê? Oportunidade e chamando as pessoas para o arrependimento. Quem ouve e vem arrependido recebe perdão, transformação, salvação, vida eterna. Quem ouve e não vem continua no seu caminho de pecado, de corrupção, de maldade e terão futuramente consequências tristes que não terão como mudar quando lá estiverem. Então, enquanto estiver com vida, tem essa oportunidade. Esse tempo de oportunidade. Agora, fechou o tempo da oportunidade para o arrependimento. Quem arrependeu, arrependeu. Quem não arrependeu, vai abrir a porta do juízo e você vai para lá. Mas por que você não arrependeu? Não, mas eu agora me arrependo. Não. A porta do arrependimento já fechou. Agora aqui é a porta do juízo. Agora aqui você vai ser julgado. A porta do arrependimento esteve aberta tanto tempo, tantos séculos. Você não quis? Agora esta porta que abriu é a porta do juízo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. E ao julgar o mundo, ele vai julgar os vivos e os mortos. Os vivos que estiverem vivos vão se apresentar lá. Os mortos vão ressuscitar, como eu disse. Uns para a vida, outros para desprezo. Uns para salvação, outros para condenação. Mas vai encarar esse juízo, sim. Então, mas antes do juízo, o Senhor Deus está o quê? Oferecendo misericórdia. Abrindo a porta para que o maior número de pessoas entre por ela. E para entrar nesta porta de acesso a Jesus como Senhor e Salvador, esta porta se chama arrependimento. Arrepender-se dos seus pecados, das suas obras ruins, do seu mau caminho, da sua violência, da sua maldade, arrepender-se e crer em Jesus. Mas para mim não tem mais jeito, eu já fiz tanta coisa que até o ser humano duvida. Não importa. O amor de Deus é abrangente, é inclusivo. Se houver um verdadeiro arrependimento no seu coração, o Senhor Deus te recebe. Jesus te aceita, te transforma e te liberta. E você vai para o caminho do céu. Porque antes já demonstrávamos quem nós éramos. Todos haviam se extraviado. E o comportamento das pessoas é resultado de uma vida longe da presença de Deus. Agora, quando houve esta mensagem do arrependimento, arrependei-vos. Arrependa-te hoje. Olha para Jesus. Confessa-te um pecador. Recebe-o como Senhor e Salvador no teu coração. E você vai experimentar uma mudança total na sua vida, em todos os sentidos. Porque você vai desfrutar de salvação. Salvação vai te abrir acessos para a comunhão com Deus, para o conhecimento, para a manifestação do poder de Deus na sua vida. Você vai ter experiências pessoais com Deus. O amadurecimento espiritual vai te dar graça e sabedoria. Mas a porta de entrada é arrependimento. Então, está aqui. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Graças a Deus por aqueles que já se arrependeram, que já desfrutam desta salvação. Os que no passado experimentaram o arrependimento, hoje estão no descanso eterno, aguardando o chamado para a ressurreição. Mas eu e você que estamos vivos, servindo a Deus, nós estamos debaixo desta grande e poderosa bênção. E quem sabe hoje pode alguém estar aí ouvindo esta mensagem, é tempo de arrepender-se. Arrependa-te hoje, creia em Jesus, desfrute de salvação, de libertação, e você vai ser contado com aqueles que vão para a morada celestial junto à presença de Deus. Deus abençoe a irmã Gilda. Então,
vamos ater a isto. Esta palavra de arrependimento, chamar as pessoas para o arrependimento, ela deve estar em todos os lugares de culto. Todas as reuniões dos salvos e fiéis por Jesus, eles precisam abrir a boca e falar sobre a necessidade do arrependimento. As pessoas precisam se arrepender para crer em Jesus. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Então é preciso voltar ao princípio de tudo. E arrependimento está como um foco principal. É chamar as pessoas, é despertá-la do caminho que estão. Deixar o pecador acomodado na situação em que ele está, não vai livrá-lo da condenação. É preciso dizer a ele que há um Deus que ama e que fez todo o necessário para salvá-lo. Mas para ele desfrutar disso, ele precisa se arrepender e receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Então nós temos que falar isso. Não podemos silenciar diante de um mundo que está amadurecido para a condenação. É preciso ainda em tempo que alguns se despertem e rompa com esse sistema mundano e maligno e venha para Cristo através do arrependimento. E quando assim fizer, eles vão ser contados com os salvos por Cristo Jesus. Ainda há lugar, ainda há tempo, mas não delongue, não deixe passar muito tempo. O tempo não está em poder das nossas mãos. O tempo está nas mãos de Deus. E nós não sabemos até quando teremos esta oportunidade. Mas hoje, Deus ainda está mandando anunciar. Mas adverte, haverá um dia que vai fechar a porta do arrependimento e vai abrir a porta do juízo. Quem não vier pelo arrependimento vai encarar o juízo e as consequências lá não tem como tentar revertê-las, porque o juiz será justo. Ele não vai cometer injustiça nem parcialidade. Ele é imparcial. Cada um vai dar conta dos seus feitos e nada mais. Mas então, atentemos para isso. Estamos no tempo do arrependimento, no dia de anunciarmos arrependimento a todos os homens em todo lugar. Homens, mulheres, crianças, jovens, meninos, adultos, idosos, todos, sem exceção, precisam encontrar esta porta do arrependimento. Mas eles só vão ser levados ao arrependimento quando eles ouvirem a mensagem de salvação por aqueles que já são salvos e desfrutam desta experiência gloriosa com Deus para anunciar a outros. E aí então, o Espírito Santo vai trabalhar neles, levando-os para o arrependimento. E quando acontecer, salvação é o passo seguinte, através do Senhor Jesus. Pensemos sobre isto. Não deixe passar esta oportunidade. E você que já se arrependeu, está servindo a Jesus, está desfrutando de comunhão com Ele, tem a esperança e a certeza da vida eterna, continua neste caminho. Não se distraia, não se descuide, não pegue atalho, firma-te em Cristo, siga junto a Ele. E logo mais, todos juntos, iremos com Ele morar na eternidade. Querendo Deus, amanhã retornaremos.